Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para resolver mais uma questão interessante aí, rolando na internet, um desafio matemático e tanto, muito interessante, né? Peço que, se não conheça, pause o vídeo, tente resolver essa questão aí. Enunciado muito simples, né? Possui a presença aí de um trapézio, né? E essa parte aí arredondada aí, que eu não vou falar muito agora, né? Basicamente a questão é essa aí, pede para calcular a área em verde, ok? Pause o vídeo, tente resolver, utilize seus conhecimentos de geometria aí e em seguida vamos para a resolução. Vamos lá. Então, basicamente, ele quer essa área aqui, né? Essa parte verde, ok? Então, consequentemente, para encontrar a nossa querida área verde, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular a área do meu querido trapézio todo e diminuir dessa área em branco aqui, certo? Essa área aqui, ela é chamada de setor circular, ou, né, conhecido no português, claro, como se fosse uma fatia de pizza. E esse setor circular, por acaso, ele tem 60 graus, beleza? Então, basicamente é isso. Eu tenho que calcular a área do trapézio e depois calcular a área do setor. Então, para isso, eu percebo que existe falta de informações, porque para calcular, por exemplo, a área do meu querido trapézio, eu precisaria da base maior, que é essa medida que vem daqui até aqui, essa medida aqui é chamada base maior, mais a medida de cima, que é a base menor, que é essa daqui, tudo bem, né? Então, ela está aqui, base menor vale 8, ok? Isso tudo eu ia ter que multiplicar pela altura. A altura está aqui, bem clara, a altura do trapézio. E depois dividir tudo isso por 2, porque é a fórmula da área do trapézio. Então, o que está faltando? Está faltando a medida da minha querida base maior, né? E para calcular essa área desse setor, eu vou fazer uma regra de 3, ok? Ou seja, eu sei que para calcular a área desse setor aqui, eu vou ter que seguir o seguinte raciocínio. O setor não tem uma fórmula única para ele. O que tem fórmula única a nível de círculo é a fórmula do círculo inteiro, que é πr ao quadrado, não é isso? É a fórmula do círculo. E um círculo tem quantos graus? Um círculo tem exatamente 360 graus, beleza? Então, eu vou calcular a minha área de uma parte desse círculo. O setor, na verdade, é uma parte. Esse setor ele tem apenas 60 graus, ok? Então, vou calcular a área dele através dessa regra de 3 aqui. Mas, para isso, eu preciso do raio. E, por acaso do destino, né, o desenho não está muito fiel, mas esse pedaço aqui é o raio, ó, certo? Que teoricamente isso aqui ia continuar de forma circular, né? É uma fatia da pizza, né? Eu acho que essa inclinação aqui ficou demais, mas é só para representar mesmo. Então, o que está faltando é o meu raio, que é essa medida que está exatamente aqui, né? Então, essa medida que vem daqui até aqui, ela é chamada de raio. E ela também ocorre, obviamente, daqui até aqui, tá? Que eu não tenho ainda. Beleza? Tudo bem. Então, tem várias coisas para a gente fazer. Então, qual é o segredo dessa questão? Esse ângulo de 60 graus, ele não ia estar aqui à toa. Se você fechar aqui, ó, obviamente, você tem um triângulo retângulo, né? Com um ângulo aí agudo em destaque de 60 graus. Eu vou transferir esse triângulo para cá. Vou tentar representar ele aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, basicamente, eu desenhei novamente aqui um triângulo retângulo com um ângulo agudo em destaque de 60 graus. Deu para entender? Aqui é a medida que a gente chama de R, que é o raio, né? Nesse caso. Aqui é essa medida toda aqui, que vem daqui de cima até aqui embaixo, eu já sei por acaso do destino que é 6, beleza? E essa medida aqui de baixo também eu não sei, eu vou chamar ela, sei lá, de x. O que é x?
X é esse pedacinho que vem daqui, né, até aqui, beleza? Isso é X, é um pedaço da base maior, ok? Então, eu vou usar um conceito que tem videoaula completa no nosso canal, que é o conceito de trigonometria, beleza? Para encontrar essas medidas aqui, certo? O Rzão e o X. Humberto, como que seria essas fórmulas da trigonometria? Né? Como eu falei, no link na descrição desse vídeo, segue o link dessa videoaula que eu falo sobre trigonometria, que basicamente a gente usa algumas relações. Por exemplo, a relação seno de 60 graus, ela gera para mim uma relação. Ela é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O cateto oposto é justamente esse cara aqui, ó. Esse é o cateto oposto, beleza? Então, o meu oposto é 6. E aí, o que é o mais interessante disso tudo? Que eu tenho que o seno de 60, eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? O cateto oposto é exatamente 6, né? E a hipotenusa é exatamente esse cara aqui, que fica na frente do ângulo de 90 graus. Então, esse cara aqui é a minha e querida, nesse caso, hipotenusa, beleza? Que eu chamo ela de H aqui, e aí eu substituo ela por R. Então, nessa proporção aqui, eu consigo descobrir o valor de R como? Multiplica cruzado, R vezes raiz de 3, R raiz de 3, 6 vezes 2, 12, ok? Então, o meu querido R é 12 dividido por raiz de 3, certo? Não fica bonito, você tem que racionalizar para ficar um pouquinho melhor. O que é racionalizar? Pegar aquele raiz de 3, colocar aqui embaixo e aqui em cima, tudo bem? E aí você termina a sua resolução fazendo o quê? Multiplicando isso daqui. 12 vezes raiz de 3 dá 12 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 corta, dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, a resposta deu 4 raiz de 3. O meu querido R. Beleza? Beleza. Então, parte da questão foi feita. Eu vou terminar agora encontrando o valor aqui, né, em destaque do meu querido X, beleza? Como que a gente vai fazer? Antes eu usei seno, agora eu vou usar também em trigonometria, só que agora eu vou usar cosseno. Qual é o cosseno de 60 graus? Qual é a fórmula? Cosseno é cateto adjacente sobre a minha hipotenusa, né? E por sua vez, o cosseno agora é meio, não é raiz de 3 sobre 2. Sugiro, mais uma vez, assista, por favor, a videoaula de trigonometria. O A é o cateto adjacente, que é exatamente esse X. É o cara que está ao lado aqui, adjacente, colado com o meu ângulo, né? O cateto colado com o meu ângulo, que mede X. E a hipotenusa, eu já encontrei que é o 4 raiz de 3, que é exatamente o 4 raiz de 3. Se eu multiplicar cruzado isso aqui, eu vou ter que 2 vezes x, 2x, 4 raiz de 3 vezes 1, 4 raiz de 3, passo 2 para cá dividindo, certo? Vai ficar exatamente x igual a 2 raiz de 3, certo? Então, esse é o meu valor de x. Feito isso, eu tenho todas as medidas que eu procurava, né? Que eu precisava, né? Então, basicamente, qual é o segredo? Então, quando a gente volta lá na questão, a gente tem a seguinte situação. O valor de x está aqui, deu 2 raiz de 3. O valor de r deu exatamente 4 raiz de 3, né? E aqui eu tenho um 8. Lembra, pessoal? Aqui eu tenho exatamente 8. O que eu vou fazer?
vou transferir esse 8 para cá. Então, esse pedacinho aqui que eu estou rabiscando aqui, ó, até aqui, ele mede 8. Tudo bem? Para ficar uns resultados mais redondos, eu poderia converter a raiz. Mas eu não vou converter, né, para deixar a questão como ela é originalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar novamente para que fique mais claro para vocês. Então, perceba, pessoal, basicamente eu tenho como se fosse um retângulo aqui, certo? E na beiradinha eu tenho um triângulo, ok? Beleza. Essas duas figuras formam o meu querido trapézio, né? O meu trapézio, aqui ele tem 8 de medida, aqui ele tem 6 de medida, e aqui embaixo, quanto ele tem, Humberto? Ele tem 8 e ele tem 2 raiz de 3. Então, ele tem 8 mais 2 raiz de 3, certo? Por acaso do destino, se eu quisesse essa medida aqui mede 4 raiz de 3. Beleza? Beleza. Agora eu vou calcular a área do nosso querido trapézio. Qual vai ser a área desse querido trapézio aí? A área do trapézio vai ser exatamente, só dar um zoom aqui, a área desse trapézio aqui vai ser base maior, que é 8 mais 2 raiz de 3, mais a base menor, que é lá de cima, que vale 8, vezes a altura, que é 6, dividido por exatamente 2. Essa é a fórmula, ok? Aqui, ó, aí olha o segredo. 8 e 8, 16. Então, dentro do parênteses, eu vou ter 16 mais 2 raiz de 3. Não vou juntar o que é raiz com o que não é. E fora do parênteses eu tenho 6 multiplicando, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 2. Se eu tenho 16 está dividindo por 2, eu tenho exatamente... Eu posso dividir todo mundo, eu posso fazer... Peraí, está multiplicando aqui? Eu posso fazer assim, mais simples, né? Vamos pensar assim. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Então, a resposta vai dar 16 mais 2 raiz de 3, isso tudo vezes 3, né? Porque 6 dividido por 2 dá 3, beleza? E agora, se eu multiplicar isso daqui, 16 vezes 3, 48, 2 vezes 3, 6. Então, essa é a minha área do trapézio, beleza? 48 mais 6 raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha área do trapézio, ok? Agora, para encontrar a área do setor circular, lembrem-se, a área verde é a área do trapézio menos a área do setor. Eu vou fazer a área do setor aqui do lado para vocês verem, certo? Vou utilizar como valor de π, o que o Enem tem usado muito ultimamente, por exemplo, né? Como π valendo 3, né? A gente sabe que vale aproximadamente 3,14, mas eu vou usar como sendo 3. 3 vezes raio ao quadrado. Lembre que o raio é a nossa hipotenusa que a gente achou aqui, né? Raio como 4 raiz de 3. Então, vai dar 4 raiz de 3 ao quadrado. Aqui, isso está relacionado com 360 graus, beleza? O nosso querido x, ele já está relacionado a 60 graus. Obviamente, eu posso cortar aqui, certo? Muita gente também faz o seguinte, a comparação de 60 em 360 é exatamente 1/6. Então, eu poderia ter feito 1/6 do cálculo da área total que eu estou fazendo aqui. Esse cálculo aqui é da área total. Mas eu vou fazer daqui a pouco, né? Teoricamente, eu vou fazer assim. 36 vezes x dá 36x. Ok? Beleza. 6 vezes esse número todo aqui, eu vou deixar o 6 indicado e eu vou fazer aquele número todo de dentro do parênteses. Lembre-se que tem um 3 fora do parênteses. Dentro do parênteses, perceba. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, certo? Vezes
Raiz de 3 ao quadrado, corta e fica somente o 3 de dentro da raiz. Beleza? Agora, fazendo a conta direto, 6 vezes 3 vezes 16 vezes 3 dá, teoricamente, 18 vezes 16 vezes 3. Dá exatamente 864. 864. O 36 que está multiplicando vai vir para cá dividindo. Então, 864 dividido por 36 dá exatamente 24. Então, esse é o nosso valor. Eu chamei de x aqui, né, gente? Mas não confunda, né? Esse x, na verdade, é a área do setor. Então, eu vou desmanchar aqui e vou botar AS aqui, né? Então, esse é o nosso valor encontrado. A área do setor deu exatamente 24. Feito isso, eu tenho a área em verde. Qual é o valor da área em verde, então? A área em verde é a área do trapézio que está cá embaixo, exatamente como 48 mais 6 raiz de 3, menos, está aqui, é a área do trapézio, menos a área do setor. A área do setor encontramos como sendo 24. Se eu tenho 48 inteiro aqui e eu tirar dele 24, dá exatamente a metade, que é 24. Então, não vai precisar de mexer nessa raiz, dá exatamente 24 mais 6 raiz de 3. É um número feio, né? Mas é a pura verdade. Essa é a área em verde. Então, uma questão bem difícil, que utiliza vários conceitos aí, conceito de regra de 3, conceito de trigonometria, muita coisa aí, mas espero ter feito, ter sido claro e ajudado vocês nesse grande desafio aí, beleza? Forte abraço, pessoal, tamo junto!